A escrita que nos escreve. Escrita autoral criativa em contexto de implementação de novo ensino médio. Eu sou Adriana Cerqueira de Azambuja, mestra pela Universidade de Brasília, pelo programa de pós-graduação em Linguística, no campo de Linguagem e Sociedade. Fui orientada pela professora doutora Juliana de Freitas Dias. Para iniciar a apresentação desse recorte da minha pesquisa de mestrado, eu trago o sentir, que me acompanhou durante o ler, o pensar e o escrever. Alguns lutos me atravessaram durante o mestrado, e o que me acalentou e acolheu e impulsionou foi a possibilidade de me escrever em minhas escritas, prática que aprendi participando do grupo de CRIA, Educação Crítica e Autoria Criativa, vinculado à Universidade de Brasília, primeiro enquanto aluna do curso de licenciatura em letras, já sendo formada em desenho industrial, né, eu sou designer, e depois como pesquisadora desse grupo. Eu trago como recorte para essa apresentação dados discursivos que foram cartas anônimas escritas por estudantes de primeiro ano do ensino médio, do novo ensino médio. Ao todo foram 50 cartas que agrupei por convergências em suas significações representacionais e identificacionais. Querida amiga, então, hoje eu estava lembrando da minha primeira escola, lá no jardim de infância, onde eu fiquei presa no banheiro e me bateu um desespero. Eu só tinha 4 anos. Fiquei completamente traumatizada com aquela situação. Mas, hoje em dia, eu fico rindo de toda essa história. Mas eu também tive momentos muito bons. Eu lembro que eu e minhas amigas brincávamos de maquiagem e era muito legal. Hoje eu estou no ensino médio e confesso que está tudo muito incrível. Conheci pessoas muito legais e principalmente o meu grupinho de amigas. E você não tem noção, a gente fofoca muito. Fizemos amizade até com a nossa professora de português, que está por dentro de todos os babados. No grupo de WhatsApp da turma teve briga no domingo, acredita? Mulher é coisa forte. Brincadeira, mas foi emocionante. E eu só fiquei lendo todas aquelas mensagens. Estava muito engraçado. Ah, eu também me apaixonei por um menino da sala. Ele é tão bonitinho. Quando ele sorri, os olhinhos dele fecham. É uma gracinha. Mas enfim, lá na escola está sendo uma experiência muito boa de se viver. Estou me sentindo muito realizada. Bom, e no futuro eu espero que seja melhor. Quero viver muitas experiências ainda, quero absorver tudo aquilo que tenho para aprender e quero conseguir socializar com todos. E tenho muitas expectativas para viver muitas coisas incríveis. Beijos, Anônimo. Cartas que voam em alísios. Ventos regulares que impulsionam movimentos. Foram 21 cartas. Desde a barriga da minha mãe, fui criada dentro de você. Conheci pessoas incríveis, me apaixonei pelo filho da amiga da minha mãe, mas eu era apenas uma criança que não sabia de nada do que sentia e acontecia. Em você também descobri minha maior paixão, dança, minha paz e segurança. Também recebi profundas cicatrizes feitas por pessoas que me queriam pela metade ou somente por um momento, fazendo-me sentir saudade do princípio, onde não tinha medo de errar ou não me culpava por não ser perfeita. Pois as pessoas dentro de você me fizeram sentir isso. Me fizeram sentir a necessidade de ser perfeita o tempo todo. Além do constante medo, medo de ter amigos, de me entregar, porque toda vez que isso acontece eu sofro. E hoje sou obrigada, por você, a vê-las todos os dias, a conviver com uma cicatriz que eu tinha certeza que estava curada, mas percebi que ainda sangrava e que preciso ver elas para não sangrar. Mas por isso, apesar de tanta dor, agradeço pela educação que vai muito além das matérias. Cara escola, eu te odeio muito. Odeio com todas as forças, e se eu pudesse, explodia você e sambar nas suas cinzas, até não aguentar mais. Odeio ter que acordar todos os dias desejando que o dia passe logo para eu poder dormir de novo e dormir pensando em dormir de novo. Odeio a falta de liberdade em ter que pedir até para beber uma simples água.
Odeio tudo relacionado à escola e desejo todo o mal do mundo para você. Desde já me despeço. Então, o contexto em que essas cartas foram escritas. Essa escola foi um dos meus campos de pesquisa. Esse foi um ano de Copa, de eleições e de implementação do novo ensino médio, 2022. Foi nessa escola que acompanhei 6 turmas de primeiro ano do novo ensino médio em uma disciplina eletiva de escrita criativa. Ocorre que, por conta de modificações no calendário escolar, a disciplina teve que ser interrompida para ceder carga horária para as disciplinas formativas, né? Para outras disciplinas, né, como português, matemática e outras. Eu precisava de dados discursivos e, por conta da metodologia que estávamos utilizando, ainda não havia tempo hábil para que a relação de confiança se estabelecesse e os estudantes quisessem compartilhar seus textos. Nós havíamos planejado um final, que seria onde, quando eles poderiam expor seus textos, quem quisesse, e compartilhar até de forma anônima ou não, mas não conseguimos chegar nesse ponto. Era uma escola do Gama, foi uma escola do Gama, o Centro de Ensino Médio 1, uma escola antiga, né, fundada em 1963, com 21 turmas de primeiro ano, totalizando em média 945 estudantes, e 6 turmas de disciplina eletiva de escrita criativa. Então, deveria ter sido aí uma média de 180 estudantes, e isso ocorreu durante um semestre, né, que foi o segundo semestre de 2022. Mas as turmas tinham muitos alunos faltosos, e na realidade acabava que ficava uma média de 10, 15, no máximo 20 alunos por turma. Minhas inquietações giravam em torno de como e por que nossas escritas vão ser engessadas no decorrer de nossa escolarização, qual o propósito do distanciamento de nossas subjetividades em nossos textos, o contato com metodologias insurgentes de leitura e escrita podem desvelar subjetividades e proporcionam agência e transformação dos estudantes de ensino médio. Meu objetivo geral foi então de investigar práticas de escrita autoral criativa em escola pública com foco nos processos discursivos de autoria de texto em contexto de implementação do novo ensino médio. A minha pesquisa, então, ela se ancora na análise de discurso crítica, e eu procuro entender a escrita como uma prática social situada, atravessada por questões de assimetria de poder. A escrita escolarizada vista como um fator de apagamento de identidades do pensamento crítico, a escrita como ação, representação e identificação. Aqui, então, eu trago o mapa da escrita que nos escreve, onde eu venho de um contexto circunscrito no neoliberalismo, né, o contexto sociopolítico em que vivemos na época, né, um currículo representado pela Base Nacional Comum Curricular, a educação como um todo, trazendo à tona essa escrita que nos apaga. E aí eu vou buscar a escrita que nos escreve, buscando os efeitos causais da escrita autoral criativa e a metodologia dos 3 gestos da escrita no âmbito do GCRIA, né, me ancorando no arcabouço teórico metodológico da ADC e praticando uma escrita de cunho autoetnográfico crítico discursivo, buscando relações entre professoras e professores de ensino médio e as estudantes também de ensino médio nos campos abertos pelo grupo de pesquisa GCRIA, em busca, né, da escrita que nos escreve. As escolhas metodológicas foram feitas buscando uma relação horizontal com os participantes da pesquisa e me colocando como participante da pesquisa também,
e também utilizando como recurso, né, para geração de dados discursivos as dinâmicas de escrita, fazendo uso de metodologia dos três gestos da escrita. A metodologia ela consiste, então, num primeiro gesto, que seria o gesto do desbloqueio, que seria o impulso para a escrita, né? O segundo gesto seria o gesto da intuição, da linguagem, da criatividade, onde depois de escrever espontaneamente, deixamos o texto dormir. E depois vamos para a reescrita criativa, fazendo uso da consciência linguística e estilística. Depois, então, temos o gesto da pulsação e autonomia, que é o fluxo da escrita autoral, onde se pratica o desbloqueio e a criatividade em um fluxo contínuo. Vemos, então, a autoria e a criatividade e o texto enquanto um processo. Então, eu precisei, para eu analisar todas essas 50 cartas, porque eu não podia deixar nenhuma de fora, eu precisava achar um sentido e as relações entre elas. Eu criei, então, eu agrupei essas cartas em cartas de brisas, cartas de ventos alísios e cartas de vendavais. Criei campos semânticos para analisar os enunciados, né? Analisar os aspectos identificacionais e representacionais, no campo do eu e a escola, eu e nós, eu e o tempo e o espaço. E aí, então, eu trago aqui, para o eu, os pronomes, os verbos na primeira pessoa, a construção de duetos, quem eu era, quem sou e quem me tornei, o que sinto, e representações de si, né? Para o campo do eu e a escola, elementos do gênero carta, saudações, tipo de discurso, direto ou indireto, despedida, voz, desfecho, porque é como o estudante representou a escola, né, e a sua relação com ela. No campo do eu e nós, os pronomes, os verbos em primeira pessoa do plural, a relação com as pessoas da escola, né? E muitas vezes com a própria escola. E no campo do eu e o tempo e espaço, advérbios de tempo e lugar, palavras e enunciados que se associam ao tempo e espaço. E em relação ao significado acional, os modos de agir por meio dos gêneros, que nesse caso aqui foram as cartas para a escola. Importante ressaltar que foram cartas anônimas para a escola. E também dizer que essa escola foi a escola da vida toda, né? Quando eu sugeri que eles escrevessem a carta para a escola, eu falei para eles, imaginem que a escola é uma velha amiga de vocês e que acompanha vocês até o final da adolescência, né? Quando vocês vão entrar para a universidade. Então, seria normal que eles personificassem a escola. E aí foi o quadro que eu criei para as análises, né? Eu trouxe aqui os campos semânticos. No campo do eu analisei o sentir, um sentir positivo ou sentir negativo. No campo do eu e a escola, eu analisei os elementos formais do gênero carta e os elementos textuais da mensagem, os elementos textuais ou a mensagem, né? No campo do eu e nós, a relação entre as pessoas, que seriam relações amigáveis ou não amigáveis, e no campo do eu e o espaço, os tempos bons e os tempos ruins. Contrapondo os quadros, né, para cada categoria, para cada agrupamento de cartas, então eu tenho o quadro das cartas de ventos alísios, as cartas de ventos de brisa e as cartas dos vendavais. Então, colocando uma ao lado da outra, a gente já consegue ver uma das diferenças, que é assim, por exemplo, o sentir, a relação entre o sentir positivo, a comparação, né, entre o sentir positivo e o sentir negativo
nas cartas de brisa, elas pesam, elas têm muito mais volume no sentido positivo do que as cartas dos ventos de vendavais. Nas cartas de alísios, elas se equilibram, porque há um diálogo, não há ruptura e há um desejo que a escola melhore. Em relação ao campo do eu e à escola, algumas, né, também continuando, como que esse quadro podia me mostrar, o que eu fui buscando aqui, por exemplo. No campo do eu e a escola, nós temos aqui, no campo da despedida, né, essa categoria despedida, as cartas que voam em brisas se despediram, né, trazendo assim: eu reconheço que você foi importante para mim, então obrigada, com amor, beijos, beijos, né? Teve uma que falou assim: bye bye, obrigada por me ajudar, agradeço pelos nossos momentos, sem mais, despeço-me com gratidão. E alguma que falou alguma coisa que ela achou que fosse magoar a escola, né? Não leve para o campo pessoal, só estou sendo sincero, né? E na assinatura, anônimo, sua querida aluna, anônima, seu crisântemo, e por aí vai, né? Já para as cartas de alísios e para as cartas de vendavais, não houve esse tipo não houve despedida. Então, assim, nesse grupo aqui, dos ventos de brisa, você vê que tem muitas expectativas, reflexividade, não tem súplica, porque está tudo bem na relação com a escola, né? E tem promessas, eles trazem promessas. No grupo dos ventos alísios, você vê expectativa, reflexividade, alternativas, né, de como agora para essa relação, alguma súplica e reflexividade. E já nos ventos de vendavais, nós vemos pouquíssimas expectativas, aparece o elemento ironia, né? A categoria ironia, opressão, né? O desejo é um desejo ruim, e aparece súplica também, nenhuma reivindicação, porque existe uma ruptura, e perguntas retóricas. Esse quadro me ajudou, na verdade, esse quadro me trouxe uma forma de sintetizar, né, as análises das 50 cartas e poder compará-las, né? É importante dizer que nesse tempo, né, nesse tempo do mestrado, durante esse tempo do mestrado, muitas foram as notícias de ataque nas escolas de violência, nas escolas praticadas por alunos e ex-alunos, todos muito jovens. E eu tinha escrito sobre isso no contexto, né, da dissertação, o que leva esses estudantes a invadirem, a se tornarem agressivos, etc. Então, eu trouxe aqui algumas conclusões, né, e uma que tem muita relação com essas cartas, são os poderes, né, os poderes causais da própria escrita espontânea, que, de certa forma, impulsionou a aluna, o aluno, o autor, a agir por meio dos gêneros que surgem, desvelando questões subjetivas do papel do escritor. Então, nesse caso, a escola foi representada como uma pessoa espaço-tempo, que acolhe ou rejeita, que inclui, mas também exclui, que nos proporciona vínculos afetivos, mas também traumas e dores profundas, que é tempo que respeita nosso tempo, mas que também nos atropela com a velocidade do tempo da mercadorização de tudo.
O atual contexto em que vivemos, com a crescente violência nas escolas, encontra um eco nas cartas de vendavais. Um vento sopra nos meus ouvidos, dizendo que a violência muitas vezes vem em ventos anunciados. Precisamos ter atenção aos processos subjetivos das e dos estudantes, ter o tempo da escuta, dos diálogos e do respeito às suas subjetividades. Então, eu agradeço. Aqui está o meu e-mail e algumas das minhas referências. Muito obrigada.